Estudamos na aula anterior os estados físicos da matéria. Hoje nós estudamos que a matéria se apresenta em 3 estados físicos fundamentais: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E vimos também como a matéria sofre transformações, como ela pode passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o estado de vapor. Vimos o significado e os tipos de misturas. Você aprendeu o que são misturas e os seus 2 tipos. Misturas podem ser homogêneas e misturas também podem ser heterogêneas. Observamos também os principais aparelhos utilizados em um laboratório de química. Aprendemos também que a química dentro de um laboratório possui inúmeros utensílios. Você teve a oportunidade de conhecer alguns desses utensílios hoje. Esses materiais serão utilizados nas nossas próximas aulas. Vamos à aula de hoje! Olá! Na nossa última aula, nós estudamos sobre as misturas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Hoje, o tema da nossa aula é o desdobramento de misturas, ou seja, a separação dessas misturas. E vamos também dar um pequeno início ao estudo da estrutura atômica. Você sabia que na natureza raramente encontramos substância pura? Pois bem, em função disso, é preciso utilizar processos físicos para separar determinada substância. Esses processos físicos são utilizados para separar uma mistura, substância e substância. Cada substância, então, é estudada separadamente. Mas para fazermos esse processo físico, nós precisamos conhecer também a estrutura da matéria em questão, a estrutura da substância que faz parte dessa mistura. Por exemplo, se temos uma mistura de areia e açúcar, nós temos que conhecer e saber que a areia não é solúvel em água, mas o açúcar, ele se dissolve facilmente na água. Esses processos de separação, eles são úteis quando queremos estudar especificamente uma determinada substância. Muitas vezes, dependendo da complexidade das misturas, nós utilizamos uma sequência nesses processos físicos para separar cada substância uma a uma. Essa sequência, essas separações físicas são chamadas de análise imediata. Muitas vezes, nós fazemos separações em casa ou normalmente no nosso dia a dia e não percebemos que este é um processo físico de separação. Por exemplo, quando estamos escolhendo feijão ou quando estamos separando o amendoim da casca quando o torramos. Hoje, então, nós vamos aprender alguns processos físicos de separação. Então, nós vamos iniciar com a separação de misturas heterogêneas. Vamos começar, então, com as misturas sólido e sólido. Um processo físico que você faz todos os dias em sua casa é o processo da catação. Para ele, nós utilizamos as mãos ou até mesmo uma pinça para separar grânulos bons de grãos ruins de feijão, por exemplo, ou algumas pedras que possam estar no meio dos feijões. Isso também é utilizado nas indústrias químicas, quando ocorre a separação do lixo. As pessoas vão com as mãos, com pinças, pegando os materiais e fazendo então a sua separação. Além da catação, um outro processo também muito simples é aquele que nós chamamos de ventilação.
Um exemplo prático do uso da ventilação é quando você quer separar um material menos denso através de uma corrente de ar. Por exemplo, o amendoim da sua casca. Quando você torra o amendoim ou quando uma empresa que utiliza o amendoim como produto básico, ele torra o amendoim, então para fazer a separação do amendoim das cascas, eles utilizam uma corrente de ar, um ventilador, que leva as cascas, por serem menos densas, separando então do amendoim. Outro tipo também muito conhecido de separação é a levigação. A levigação é um processo utilizado nos garimpos de aluvião. Quando o garimpeiro quer fazer a separação do ouro e da areia, ele utiliza uma corrente de água. Essa corrente, ela leva a substância menos densa, que seria a areia, separando então a areia do ouro. Outro tipo de separação é a separação magnética, muito utilizada para separar os minérios de suas impurezas. Então veja como é o processo da separação magnética. Nós utilizamos uma mistura de areia com limalha de ferro e para fazer a separação da limalha de ferro e da areia nós utilizamos um ímã. Então nós colocamos, aproximamos o ímã da limalha de ferro e aos pouquinhos a limalha de ferro vai se desprendendo da areia, se prendendo totalmente então ao ímã. Esse processo então é chamado de separação magnética. Então nós já vimos a catação, nós já vimos a levigação, vimos também a separação magnética e agora eu quero falar para você sobre a dissolução fracionada. A dissolução fracionada, como o próprio nome já diz, ela utiliza substâncias das quais uma delas será dissolvida em um líquido. Esse líquido vai favorecer a nossa separação. Então vamos ver aqui um processo e um exemplo prático de como é uma dissolução fracionada. Quando nós temos uma mistura de sal e de areia, fica muito difícil, através de qualquer um dos processos que nós já vimos, como a levigação ou como a catação, separar a areia do sal. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos um líquido que vai dissolver uma das misturas, uma das substâncias que faz parte dessa mistura. Então, colocamos aqui a água. A água, ela acabou de dissolver o sal que nós colocamos aqui. Então, nós misturamos areia e sal. E para dissolver o sal, nós adicionamos um pouco de água. Então, agora, para fazer a separação da água, areia e sal, nós utilizaremos um processo muito comum de separação chamado filtração. Para a filtração, nós estamos utilizando um funil, utilizando um papel filtro, que é o que vai dentro do funil, e um copo de Becker. A substância sólida numa filtração, ela fica retida no papel filtro. E a parte líquida, ela vai escoando lentamente até que todo o líquido seja filtrado. Este processo, ele é um pouco lento, porque o filtro que nós estamos utilizando é um filtro utilizado em laboratório de química. Então, essa filtração, perceba que a água, ela sai quase limpa aqui após o seu escoamento. Isso quer dizer que a porosidade do papel é muito pequena, portanto, retém com bastante precisão as sujeiras, ou seja, a parte sólida, a areia, que vai ficar retida então aqui no nosso funil. Vamos esperar então para ver até que possa se separar totalmente a areia da água e do sal. Quando nós tivermos a areia já retida no papel filtro, nós teremos no copo de Becker a água e o sal. Para separarmos a água do sal, nós podemos fazer uma evaporação simples.
Podemos colocar o copo de Becker em um bico ou uma chama que possa aquecer a mistura. Aquecendo a mistura sal e água, a água entra em ebulição a partir dos 100 graus, ficando retido no copo de Becker apenas o sal que você adicionou primeiro. Nós vamos ver agora uma separação ainda de misturas heterogêneas, mas agora mistura de um sólido com um líquido. Vamos até a bancada ver um exemplo da mistura heterogênea sólido-líquido. Esse exemplo é chamado de decantação. Decantar significa que a substância ela precisa ter um momento de repouso para que possa ocorrer então a separação. Veja um exemplo muito prático e simples. Quando nós misturamos um pouco de terra com a água. Então, quando nós misturamos a terra à água, você pode perceber que a água fica com um aspecto barrento, como se fosse a água de um rio. Se você observar, você vai ver que com o passar do tempo, toda a parte sólida, ela vai descansando e vai chegando até o fundo do becker. Após essa decantação, após esse descanso, então nós podemos retirar cuidadosamente o líquido que fica em cima, ficando apenas com a parte sólida que está embaixo. Esse processo é feito quando nós queremos fazer o tratamento da água que nós bebemos. Veja, a água, ela chega misturada à terra, às sujeiras dos rios, e essa água chega numa certa turbulência. Quando ela chega à estação de tratamento, o primeiro processo físico de separação da água é justamente a decantação. Então, num grande tanque, a água tem esse processo onde ela descansa e onde a terra vai se depositando no fundo do tanque, sendo retirado por um desnível de tanques, então apenas o líquido, que seria a água, que vai passar por outros processos para ser então tratada, retirados os germes, colocadas as substâncias necessárias para que nós possamos bebê-la e utilizá-la no nosso dia a dia. Outro exemplo de separação sólido-líquido é o exemplo da filtração simples. Você se lembra no exemplo anterior da dissolução fracionada? Quando nós fizemos uma mistura de areia e sal, e para podermos separar a areia do sal, nós adicionamos a água. Muito bem, para separarmos então agora a areia da água, nós utilizamos a filtração simples. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ficou então a nossa filtração. Nós temos aqui então agora o filtro já com a parte sólida e aqui embaixo nós temos já o líquido filtrado. Então aqui embaixo nós temos a água salgada, a água e o sal. E no papel filtro nós temos então a areia. Este é um processo que nós realizamos, como nós já dissemos, muitas vezes, principalmente quando você faz o seu cafezinho. Nós vamos ver mais um tipo de separação de misturas heterogêneas. Agora, nós vamos juntar um líquido com outro líquido. Só que esta separação de misturas só é possível porque os dois líquidos são immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. Nós temos aqui na bancada um exemplo clássico de uma separação de mistura heterogênea líquido-líquido. Nós utilizamos para isso o funil de decantação, ou também chamado funil de bromo, ou ainda funil de separação. Nós colocamos aqui no funil uma mistura de água e óleo. Como o óleo é menos denso do que a água, ele fica, então, na mistura, em cima da água, por ser, então, mais leve, e a água embaixo. Nós deixamos esta mistura descansar, por isso o nome do funil, funil de decantação. Quando a mistura já ficou durante um tempo em repouso, nós podemos ver exatamente as duas fases, a fase do óleo e a fase da água.
Então agora nós vamos abrir a torneira para que possa haver o escoamento então do líquido que está embaixo, que seria a água. Então, cuidadosamente, a água vai sendo retirada do funil. Então, nós temos que observar que o óleo também está descendo na mesma velocidade do que a água. Quando o óleo chegar exatamente ali, quase na saída, nós então fechamos a torneira e temos então separado aqui então apenas a água, ficando no funil o óleo. Agora nós vamos ver as misturas homogêneas. Como é que nós fazemos para separar as misturas homogêneas, só que agora nós vamos misturar um sólido e um líquido. E um exemplo clássico utilizado na mistura homogênea sólido-líquido é aquela onde nós realizamos uma destilação simples. Ou seja, nós misturamos água e sal. É possível, uma vez misturados água e sal, ocorrer uma separação e em um recipiente colocarmos apenas a água e em outro obtermos apenas o sal? Sim, esse processo é viável através do esquema da destilação simples. Então, exatamente dentro do balão eu tenho a mistura água e sal. Dentro dessa mistura eu tenho um termômetro que vai me indicar a temperatura da mistura, porque nós sabemos que a água ela entra em ebulição quando o termômetro atingir os 100 graus Celsius. Então, com o aquecimento da mistura, a água entra em ebulição e como ela não tem outro escape, ela passa por esse cano lateral do balão, passando então para dentro do condensador. Você se lembra, nas aulas anteriores nós estudamos o que é condensação. A condensação é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Então, é o que vai acontecer aqui. O líquido vai entrar no estado de vapor e vai entrar dentro do condensador, passando exatamente dentro de um cano de vidro que está dentro deste condensador. Nós estamos vendo que existe saída de água e aqui entrada de água corrente, água normal da torneira. Essa água ela vai servir para resfriar o cano central do condensador. Resfriando o cano central, os vapores de água que estão entrando, eles passam então do estado de vapor, através do resfriamento para o estado líquido, sendo recolhidos então aqui no Erlenmeyer. Então no Erlenmeyer nós temos apenas a água. Quando toda a água evaporar, você vai verificar no fundo do balão o sal que você havia adicionado no início da sua mistura. Então, este processo é o processo que nós chamamos de destilação simples, mistura de um sólido com um líquido. E por falar em água, nós vamos agora comentar um pouco sobre a importância deste líquido. Você sabia que a água é o bem mais precioso deste século? Venha cá comigo, você já ouviu essa música do cantor e compositor Guilherme Arantes? O nome da música é Planeta Água. Então veja aqui comigo. Água que nasce da fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão.
já ouviu essa música? Pois bem, ela fala do bem mais precioso, como eu já falei, do nosso planeta. Você sabia que 97% da água que existe na Terra, ela é salgada porque ela está nos mares e nos oceanos? E que apenas 3% da água, ela é própria, ou seja, ela é a água doce própria para que nós possamos beber. Mas desses 3%, nós temos que considerar que uma grande porcentagem são as águas das geleiras, são as águas da neve, ou seja, água que nós não temos como utilizar. Então, resta apenas um pouquinho só dos lençóis subterrâneos, dos rios e dos lagos. Você sabia que a água vai ser motivo até mesmo de guerra daqui uns 50 anos? E que até mesmo na Espanha, o uso da água, existe a intervenção da justiça para ver se um determinado território está utilizando a mais do que outro território. Então a água é um bem muito precioso. Nós utilizamos a água diariamente. Ela é o combustível da vida. Por isso, saiba utilizá-la sem desperdícios. Muito bem, então agora nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já! Voltando então do nosso intervalo, nós vamos estudar agora o último exemplo de misturas homogêneas. Nesse caso agora, mistura de líquido com líquido. Veja aqui o nosso esquema. Nós colocamos aqui no balão volumétrico dois líquidos miscíveis, ou seja, que se misturam. Colocamos água e álcool. Essa mistura vai passar basicamente pelo mesmo processo da destilação simples, só que com algumas considerações. Essa mistura do álcool e da água, ela vai ser aquecida. Um termômetro vai estar dentro dessa mistura, indicando o aumento da temperatura. Quando o termômetro atingir aproximadamente 78 graus Celsius, o álcool começa a entrar em ebulição e é separado novamente pelo condensador, onde são refrigerados pela água e transformados de vapor para o estado líquido. Então, nós recolhemos aqui no Erlenmeyer apenas o álcool. Aí permanecemos aquecendo essa mistura. Quando o termômetro atingir 100 graus Celsius, quem entra em ebulição, nesse caso, então, é a água. Então, a água, ela entra no estado de vapor, é recolhida no condensador, onde é transformada do estado de vapor para o estado líquido e é colocado um novo Erlenmeyer, onde nós recolhemos, então, esta água, já, então, separada do álcool. Esse tipo de destilação é chamada de destilação fracionada, porque as substâncias elas saem através de pequenas frações e tudo isso depende do ponto de ebulição de cada uma das substâncias envolvidas na mistura. Pois bem, agora então nós vamos estudar um pouco sobre coisas microscópicas, porque até agora nós estamos falando de fenômenos que são visíveis aos nossos olhos, ao olho nu. Só que agora nós vamos estudar a parte microscópica da química. Nós vamos estudar o coração da matéria, que é o átomo. Então agora nós iniciamos o estudo da estrutura atômica. Os cientistas têm hoje uma ideia de como é o átomo, mas para chegar nesse modelo atual do átomo, eles levaram muitos anos pesquisando, fazendo experimentos, descobertas que foram se unindo umas às outras, até que o modelo atômico foi sendo construído. Muito bem, para você entender melhor, nós fizemos uma enquete
colocamos dentro de uma caixa um objeto que ninguém sabia o que era na verdade, mas fomos perguntando: que características você acha que tem o objeto que está dentro desta caixa? Vamos ver o que as pessoas responderam. É uma coisa mais ou menos pesada. Não é quadrado. É sólida, alguma coisa sólida, parece uma pedra. É leve, bem leve. Opa, espere. Será que é isso? Não tenho a mínima ideia. Nossa, é uma coisa de pó, de maquiagem. O que tem aqui dentro? Pô. Se adivinhar, ganha? Então agora vamos verificar o que havia dentro da caixa e vamos ver se as características que foram opinadas correspondem então ao conteúdo da caixa. Vamos ver então. O objeto que nós temos aqui dentro então é uma calculadora. Isso dá uma ideia de como os cientistas, sem saber aquilo que realmente compunha a matéria, eles tentaram dar as suas opiniões e tentaram chegar a uma determinada estrutura, a um modelo, para explicar aquilo que eles imaginavam. Então agora, nós vamos iniciar o estudo da estrutura atômica lá na época dos filósofos gregos, porque eles foram os primeiros a pensar no átomo. Então, os filósofos Leucipo e Demócrito caminhavam por uma praia muito deserta e juntos conversavam sobre como será que as pedras, rochas e montanhas eram constituídas. Eles imaginaram que se pegasse um pedaço de uma rocha e dividisse ao meio, e pegasse aquela outra metade e dividisse ao meio, e assim fosse dividindo sempre os pedacinhos ao meio, eles imaginaram: será que nós chegaremos a uma estrutura tão pequena que será impossível de se dividir? Então, chegaram à conclusão de que a matéria era constituída por pequenas partículas, partículas minúsculas, que constituíam então a matéria. Então surgiu o conceito de átomo, que em grego significa indivisível. Muito tempo depois, no ano de 1803, John Dalton estudou as leis ponderais das reações químicas. Então, a definição do átomo de Dalton é a seguinte: ele disse que o átomo é uma esfera maciça e indivisível, e que também os átomos de elementos químicos diferentes são esferas com massas e tamanhos diferentes. Então, Dalton comparou o seu modelo a uma bola de bilhar, uma esfera maciça e indivisível. Além disso, Dalton sabia que existia diferença entre os átomos, diferença nas suas massas, nos seus tamanhos e também nas suas propriedades. Dalton foi o pioneiro, foi o primeiro cientista a lançar o primeiro modelo atômico, que então, como nós já vimos, ficou conhecido como a bola de bilhar. Muito antes de Cristo, Tales de Mileto já havia descoberto a natureza elétrica da matéria. Veja o que ele fez. Pegou 2 bastões de âmbar e atritou esses 2 bastões com um pedaço de lã. Após ter atritado os 2 bastões, Tales percebeu que quando tentava juntar os 2 bastões, eles se repeliam. E quando ele pegava o pano de lã, o pedaço de lã, e colocava próximo a um dos bastões, eles se atraíam. Então, Tales, naquela época, já havia descoberto a natureza elétrica da matéria. Mas foi Benjamin Franklin que explicou o fenômeno que Tales de Mileto havia observado. Benjamin Franklin chegou à seguinte conclusão: que sempre que atritamos um objeto a outro objeto, os corpos ficam eletrizados, ocorrendo então uma atração entre esses corpos.
Thomson, em 1887, utilizando uma aparelhagem semelhante a um tubo de raios catódicos, teve a primeira prova visual da existência do elétron. Então, Thomson disse: o elétron faz parte da estrutura do átomo. A teoria de Dalton, então, caiu por terra, porque o átomo já não era mais indivisível. Já possuía a primeira partícula subatômica, o elétron, descoberto por John Joseph Thomson. Então, Thomson foi o segundo cientista que elaborou um novo modelo atômico. Vamos ao conceito. Para Thomson, o átomo é uma esfera maciça formada por um fluido com carga positiva, no qual estavam dispersos os elétrons. Thomson comparou então o seu modelo atômico a um pudim de passas ou pudim de ameixas, onde a massa do pudim seria o átomo e as ameixas seriam os elétrons que ele havia descoberto. Em 1886, Eugene Goldstein, provocando descargas elétricas num tubo com gás, descobriu um feixe luminoso, ao qual deu o nome de raios canais. Mais tarde, Ernest Rutherford estudou outros gases, inclusive o gás hidrogênio, e através desta experiência descobriu a presença de uma carga positiva, a qual deu o nome de próton, a segunda partícula subatômica. Hoje, então, nós sabemos que o átomo ele é divisível, ele possui duas partículas subatômicas, o elétron e o próton. Lógico, existem outras partículas que nós vamos ver nas próximas aulas. A minha dica de estudo é que você já vá procurando e pesquisando quem foi o brilhante cientista Rutherford e quais foram os avanços que ele trouxe para o modelo atômico que nós conhecemos hoje. Além disso, você também já pode começar a procurar qual é a outra partícula subatômica que nós vamos ver então na nossa próxima aula. Então, eu espero você e até lá! A professora Tânia nos falou hoje sobre o desdobramento de misturas. Nós vimos hoje que as substâncias, elas encontram-se misturadas. E vimos que nós podemos separar as misturas homogêneas ou misturas heterogêneas através dos processos físicos de separação. Vimos os processos de separação de misturas heterogêneas e homogêneas. Você viu alguns exemplos básicos de catação, separação magnética, destilação simples e destilação fracionada, processos físicos utilizados para fazer então o desdobramento das misturas. Observamos também a introdução ao estudo da estrutura atômica. Você teve oportunidade de estudar junto comigo a estrutura atômica, o histórico e os modelos que foram aos poucos se modernizando até se tornar o modelo atômico atual. Bons estudos e até a próxima!